Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Quinta-feira, primeira quinta-feira de outubro, dia 3 de outubro. Amanhã é 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, que é uma figura muito importante, eu acho que na vida de todo mundo, né? São Francisco de Assis virou um arquétipo, virou um símbolo de proteção da natureza, proteção dos animais. Eu me lembro, acho que foi o João Paulo II, o Vaticano fez uma enquete, sei lá, 10 anos atrás, 15, não lembro, para ver qual era o santo mais popular da Igreja Católica. E São Francisco de Assis ganhou, mas assim, disparado, né? Disparado. Eu gosto muito de São Francisco, eu gosto muito de... Eu não sou católico, nem sou religioso, mas eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, que era uma louca de pedra maravilhosa também. E São Francisco também era muito doido, né? Durante um tempo na minha vida, uns 30 anos atrás, eu li bastante sobre São Francisco, li várias biografias. É muito legal. Então amanhã é o dia de São Francisco de Assis, também é o dia do meu município, aqui em Paulo de Fronten, vai ser feriado, né? Então, gente, falar um pouquinho de comunicação, né? Que é essa coisa tão complexa, devia ser mais fácil, né? Mas eu acho que eu queria começar com um postulado que eu acho que é tão básico, tão... talvez isso tenha sido anunciado por mais pessoas, mas eu me lembro de duas pessoas. Nos anos 70, Marshall McLuhan, que é o pai da comunicação. E meu pai era jornalista, tiete do Marshall McLuhan. Ele era do conselho editorial de uma editora, acho que na época era Nova Fronteira, e ele participou da publicação de um livro do Marshall McLuhan, que era O Meio é a Mensagem, alguma coisa assim. O McLuhan foi muito referência no ensino da comunicação, na divulgação, né, enfim, dessa ciência que passou a se chamar comunicação. E o Marshall McLuhan falava uma coisa que o Jacques Lacan, aquele psicanalista francês, também falava, que pode ter um abismo entre o que uma pessoa falou e o que e como a outra entendeu. E isso é a semente do popular mal-entendido, né? Eu acho que guerras aconteceram por causa disso. Então, uma coisa é o que alguém quis dizer, a intenção da pessoa que quis dizer, o objetivo, enfim, o que ela entendeu que queria dizer. E o que a outra entendeu, o que e como a outra entendeu. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente estar atento, né? Porque isso é a gênese de uma série de maus entendidos, né? Eu mesmo vivi recentemente duas situações dessas, né? Isso acontece em todos os âmbitos, social, familiar, profissional, né? Conjugal, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu chamo isso da lei de Lacan, né? Porque o Lacan é mais conhecido que o Marshall McLuhan. Mas é isso aí, eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra coisa também que eu queria lançar aqui é que eu ouvia de um sócio. Eu tive um sócio, quando eu era dono do Espaço Saúde, um espaço de terapia e yoga em Laranjeiras. Eu fui dono entre 2003 e 2013. O Ralph Viana, era um psicólogo, não é porque ele não morreu, um psicólogo e jornalista, ou, né, mais jornalista do que psicólogo, quando eu já conheci. E ele dizia assim: você quer ser feliz ou ter razão? A gente quer ter razão. A gente quer ter razão porque a gente já não tem uma autoestima tão boa, a gente não tem um alto valor tão espetacular, a gente foi criado numa cultura da culpa. A culpa é um elemento fundamental nas nossas relações. De quem é a culpa, né? É automático, né? Quando tem alguma ameaça de conflito, a primeira coisa que a mente faz é tentar detectar de quem é a culpa, e se, na minha inferência, enquanto a culpa é do outro, beleza, mas quando a culpa é minha e o bicho pega, é uma das portas para a depressão, né? É essa inferência
que a culpa pode ser minha. Então, culpa é um dado importante, eu tenho falado muito nisso. Né? Isso é um ponto. Né? A gente nasceu pecador e culpado. Há 2000 anos a gente nasce pecador e culpado, e isso teve uma repercussão explícita, implícita, consciente e inconsciente, direta e indireta, nas nossas relações com a gente, com o outro e com a vida. Né? É muito ruim, é muito danoso, é muito doentio quando a gente acha, ou vive, ou pensa que compreende, funciona como se fosse um ser faltante, como se fosse alguém que falta alguma coisa, que tem um vazio interno. E aí a gente vai buscar fora, e isso tem 100% de chance de não funcionar. E a gente continua fazendo, e eu estou sempre repetindo a velha frase do Einstein, né? Como é que você quer que aconteça diferente se você continua fazendo do mesmo jeito? Né? Então a gente quer ter razão. E isso é um problema, porque aí entra um outro ponto de reflexão, né? Que eu falo muito para os meus alunos, e que eu acho que é fundamental para quem vai ser terapeuta, fundamental. Psicólogo e psicanalista treina isso, mas eu acho que isso deveria ser ensinado na escola, para estar dentro da nossa visão de mundo, dentro da nossa logística de funcionamento social. Né? Eu preciso escutar você, sem pensar no que eu vou falar. Não é sem pensar, porque sem pensar é impossível. Né? Eu estou falando assim, porque o enunciado é esse, mas vou dar uma modificada para ficar palatável. Né? Eu preciso aprender a te escutar. O psicólogo e psicanalista aprende escuta flutuante, principalmente psicanalista, né? Que é outra coisa. Mas para gente que não é, e que mesmo o psicólogo, quando não está em terapia, eu preciso aprender a te ouvir sem ficar te ouvindo e vendo o que eu posso usar do que você me diz para ter argumento para me contrapor a você. É claro, se a gente está lavado cerebralmente na cultura da culpa, a culpa é um componente importante no metabolismo das nossas relações, da nossa comunicação, é claro que já está no automático. Né? Se existe um conflito ou uma promessa de conflito entre nós, eu vou te ouvir para aproveitar o que você me diz, para ter argumento para me sobrepor. Para quê? Para ter razão. E aí é uma merda, gente, porque isso tudo dá 100% de chance de não funcionar. Né? E a gente vai fazer aquilo que a gente foi treinado para fazer, que é brigar. Porque brigar está dentro do escopo da nossa cultura, da pedagogia. Né? A gente briga, as pessoas brigam. Né? Brigar é uma coisa que está no cotidiano. Né? O conflito, a briga, né? Aonde tem a culpa e aonde tem a ofensa, né? Porque eu preciso ter razão. E tudo isso, desculpa, eu vou falar de novo, é uma merda. Né? É uma merda porque não funciona. Não é uma merda, quer dizer, isso é burro. Isso é de uma burrice, de uma falta de inteligência emocional absurda, mas a gente faz. Gerações após gerações estão fazendo isso. Gerações após gerações estão fazendo isso. É impressionante a qualidade da relação quando você se propõe, né? Quando você tem uma intenção. Claro, nem sempre funciona, porque a lavagem cerebral emocional é muito milenar. Mas quando a gente se propõe a tirar o poder da culpa nas relações, a esvaziar essa intenção de ter razão, e a gente se propõe a escutar o outro para compreender. E eu só posso escutar o outro para compreender quando eu desmonto essa necessidade de estar me apropriando do que o outro está falando para usar como ferramenta contra ele. E isso, gente, está no automático. Isso se faz o tempo todo.
Quer ver uma coisa que é automática? A pessoa vai e faz uma crítica, uma coisa. Qual é a primeira coisa que a gente fala? E você? Para tirar o nosso da seringa, para colocar a batata quente na mão do outro, para tirar o foco da gente e colocar o foco no outro. Porque ter razão está muito dentro da nossa história. E aí, uma coisa que eu entrei em contato e que eu acho muito bacana, né? E que, de alguma forma, é usada na comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, como americano, com certeza bebeu do mundo nativo norte-americano, que é o talk stick, é o bastão da fala. Então, os índios, como são espertos, mais do que a gente, como tem mais inteligência emocional do que a gente, índio sabe que ter razão é uma besteira e que a gente precisa ter um olhar. Eu falei isso anteontem na roda de cura da terça-feira. Índio sabe que... eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Os índios do México, os pueblos, se eu não me engano, eu acho que eu li isso no Castaneda, fala que a gente deveria ter uma vida dupla, uma visão dupla. Uma parte da gente está dentro da vida, totalmente dentro da vida, sentindo, operacionalizando, elaborando, né? Capitalizando tudo que a vida traz, não negando nada, né? Recebendo tudo que a vida traz, aprendendo, né? Mas tem uma parte da gente, tem um tipo de cognição que é bem desconhecido da nossa cultura, tem uma parte do psiquismo que a psicologia e a psicanálise não reconhecem, não descobriram, mas que os orientais, os africanos e os índios conhecem há muitos séculos. Tem uma parte do psiquismo que tem a capacidade devidamente treinada de observar o evento sem racionalizar, sem interpretar, sem analisar, sem julgar, sem elaborar. É isso que se adquire também com a meditação. É isso que os índios chamam de visão da águia. E eu já ouvi muitas vezes, eu dei aula de yoga durante muito tempo, eu dei aula em formação de yoga. E eu, falando disso, eu ouvi muitas vezes pessoas perguntarem para que serve observar um evento sem interpretar, sem analisar, sem elaborar, sem racionalizar, sem julgar. Para que serve? Né? Para uma mente cartesiana e mecanicista como a nossa, racionalista, é anacrônico, é bizarro essa possibilidade, não serve para nada. Aí perguntaram isso para Buda, eu falei isso na terça-feira. Perguntaram para Buda. Aliás, perguntaram muitas vezes para Buda para que servia meditar. Mas tem uma resposta que eu me lembro. Eu não li todas, né? Eu li poucas, mas essa me ficou. Buda respondeu, para a gente aprender a receber a vida, ver a vida com o tamanho que ela tem. Porque a gente recebe a vida, gente, pela via das emoções. Eu sou da escola, né, da linha, né, do ponto de vista que primeiro eu sinto, depois eu penso. Né? Primeiro eu sinto, porque sentir é corporal, sentir está sempre no presente. A mente em geral está fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Porque eu comecei a sentir muito antes de pensar. Na terceira semana de gestação, quem me conhece já ouviu trocentas vezes isso. Na terceira semana de gestação, na barriga da mãe, quando começa a construir o sistema nervoso central, aquele embrião já começa a sentir. Para pensar, a gente precisou nascer, aprender a falar e minimamente elaborar. E minimamente elaborar essa linguagem. Linguagem. É por isso que a psicologia e a psicanálise trabalham com linguagem. O Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Embora o Jung dissesse que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo, eu acho que é bem complementar as duas coisas. Né? Então, a gente primeiro sente. Então, a vida, ela vem para a gente, ela chega para a gente através do outro, através das circunstâncias da vida, pela via do sentir. Primeiro eu sinto.
Como a gente, enquanto cultura ocidental, tem educação emocional zero, zero, devia ter educação emocional na escola. As mulheres ainda têm mais educação emocional porque elas não são castradas. Elas não ouvem que homem não chora, elas não ouvem como eu ouvi, né? Eu ainda sou da geração que eu vi, engole o choro, né? Sentia coisa de mulherzinha, né? Então as mulheres têm mais inteligência emocional. Mas quando as coisas vêm pela via das emoções, conflitos, desconfortos, vicissitudes da vida de uma forma geral, sofridas, né, coisas desconfortáveis, desafiadoras, o que acontece? Duas coisas acontecem em geral. Primeiro, fica tudo enorme. Tudo enorme. Porque a gente não tem inteligência emocional para operar e a gente não tem desenvolvido aquele tipo de cognição que consegue distanciar do evento para olhar o macro. E aí a outra coisa que acontece é que a gente turbilhona. A gente fica mantendo, retendo aquela coisa enorme, né? Tristeza, medo, raiva, angústia, ansiedade, nananã, ad eterno. Ad eterno. A gente deveria ter sido ensinado a desenvolver algum tipo de permeabilidade, onde você recebe o que a vida te traz, a partir dos outros e das coisas, né? Receber, aceitar, contactar, olhar, aprender, entender, elaborar e deixar passar. Só que a gente não faz nada disso, porque a gente não aprendeu. Porque não ensina na escola, nem na família, e nem na cultura. E a gente fica, né, lidando com turbilhonamentos emocionais gigantes, muito maiores do que eles realmente são, né? Porque a gente não tem educação emocional, porque a gente não desenvolveu esse tipo de cognição que nos faculta ter uma visão macro do evento, né? Para que a gente tenha um mapeamento do evento, para que a gente possa o quê? Entender que o objetivo maior deveria ser compreender. Mas a gente não compreende, a gente julga, a gente briga, a gente disputa, a gente culpa, tudo menos compreender. Aí os índios, eu estava falando do talk stick, os índios desenvolveram uma técnica. Quando a gente tem um conflito, os dois índios sentam, o índio que está com o bastão fala o tempo que ele quiser e o outro não pode interromper. Tem uma coisa que eu aprendi com o índio americano, chama Indian Time. Quando o índio senta na fogueira, quando o índio pega tambor, quando o índio começa a falar, né, cerimônia, tá, meeting, esquece relógio, esquece hora, tempo, agenda, esquece. Indian Time. Aí o índio que está com o bastão fala o que ele quiser, o tempo que ele quiser, o outro não pode interromper. Sendo que o que ouve deverá estar ouvindo com aquela escuta que eu mencionei lá atrás, né? Eu estou procurando escutar o que você me diz sem cair na tentação de me apropriar o que você está dizendo, para usar como argumento para contrapor ao teu. Isso não existe. Porque a intenção ali, né, ao fazer esse exercício da resolução de conflito, isso é muito CNV. Eu tenho certeza que o Marshall Rosenberg bebeu muito disso, né? O Marshall Rosenberg fala muito isso, né? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Isso diz muita coisa. Então, quando o índio que estava falando, o tempo que ele quisesse, o que ele quisesse, parou de falar, o outro índio pega o bastão e faz a mesma coisa. Ele fala o que ele quiser, o tempo que ele quiser, o outro não pode interromper e ainda tem que tentar, né? Para a índio é mais fácil do que para a gente, escutar. Como a mente não desliga, como a mente não tem botão de off, não dá para escutar o outro sem pensar. A gente vai pensar, vai, né? Porque julgamento é automático, é biológico, né? Tem uma parte do psiquismo, na psicologia hindu a gente conhece bem, que chama Buddhi,
que é a parte que discerne, é a parte que opera o discernimento, o julgamento. Então é automático. Só que índio e oriental aprende a não estar identificado com o seu julgamento. Aprende a se desapegar do seu julgamento. Então eu consigo te ouvir sem cair na tentação de me apropriar do que você está falando para usar como argumento contra você. Porque ter razão está fora de questão. Por que está fora de questão? Porque índio, africano, indiano, chinês, essa galera antiga, tibetano, eles sabiam que todo conflito humano é uma coadjuvância de duas pessoas, ou de muitas pessoas. Né? E isso tira a perspectiva da culpa como ingrediente de resolução da história. É claro que tem muitos eventos, né? Se você me dá um tiro e eu recebo o tiro, você é culpado por ter dado o tiro. É claro, tem uma dimensão, que é essa dimensão mais superficial da vida humana, né? Mais material, que a gente acessa com 5 sentidos e elabora com uma mente racional, aqui, né? Onde quem vigora são as leis jurídicas, éticas e morais, é claro que tem culpado e vítima. Mas no nível sistêmico, no nível kármico, já opera um outro tipo de logística, de dinâmica, né? Onde se entende que todo evento, mesmo o mais absurdo, é um encontro evolutivo. É um encontro de coadjuvantes evolutivos. E nessa esfera mais profunda, mais interna, mais complexa, né, mais ampla, não faz sentido. Discutir quem é culpado é aqui, no mundo jurídico. Né? Quem é culpado, quem é a vítima, ou no mundo ético e moral. Beleza. Ainda assim, a gente aqui, no mundo ético, moral e legal, né? E isso não nega, né? O movimento sistêmico, o movimento kármico. Eu tenho falado muito desses níveis simultâneos de realidade. Né? O nível físico, o nível kármico e o nível sistêmico. Tem muito mais outros níveis, mas aí fica... Né? Eu nem conheço. Né? Eu fico mais nesses 3 níveis, que já é coisa beça. Né? Só para a gente poder ir desconstruindo esse automático do vitimismo e da culpa. E entrar numa perspectiva de compreensão real. Porque, na maior parte das vezes, a gente tem uma compreensão complacente. Aí entra aquela história do perdão, né? Eu tenho um pouco de coisa com perdão. Né? Eu acho que perdão quem dá é Deus. Porque, para mim, perdão pressupõe absolvição ou condenação. E só quem pode fazer isso é Deus, seja lá quem ele for e como ele for. Né? Por isso que você vê em constelação familiar, não, tem sinto muito, não tem perdão. No Ho'oponopono, quando você pede perdão, você pede para Deus, porque para o outro no conflito é sinto muito. Por que é sinto muito? Porque sinto muito é a própria expressão do entendimento da coadjuvância. Não tem essa palavra não, estou inventando, tá? Da coadjuvância evolutiva. A gente se encontrou para te matar, a gente se encontrou para eu te machucar, a gente se encontrou para você me ofender, por alguma razão inteligente. Né? Agora, se você acredita que Deus castiga, que tem Satanás, que existe culpa e vitimismo, que tem azar e acaso, beleza, aí entra em outra logística. Mas como eu não acredito em mais nada disso, né, eu acho que a gente tem responsabilidade sobre as nossas escolhas. Né? O campo, o sistema, não está nem aí se algumas escolhas são feitas no nível inconsciente. Tem escolhas que eu faço antes de nascer, tem escolhas que eu faço enquanto eu durmo, quando eu acordo no astral, e encontro gente viva, morta, aprendo, ensino. Aí eu acordo de manhã e não lembro. 1/3 da minha vida eu vivo e não lembro. Assim como eu não lembro de vida passada nenhuma. Assim como eu não conheci ancestral nenhum, além de uma bisavó, o resto eu não conheci ninguém. E está tudo aqui no DNA. Está tudo aqui. Então tem uma inteligência. Né? Essa inteligência já é reconhecida há milênios
por esses povos antigos. Cada um dá um nome, cada um tem um conceito teológico e filosófico que para mim não interessa muito. Né? O que para mim interessa é que o universo é uma estrutura inteligente e inteira, né? E que funciona dentro de uma perspectiva de autorregulação, desde o nível físico, desde o nível subatômico às grandes galáxias. Tem uma força de autorregulação. E a lei do karma é a dirigente, né? A diretora dessa força de autorregulação também. Então, eu acho que a gente se apropriar de que nós somos coadjuvantes evolutivos, seja lá qual for o evento, isso não minimiza, não desqualifica, não nega as leis jurídicas, éticas e morais que a gente criou. Agora, a gente precisa lembrar do Bert Hellinger, que criou as constelações e que era padre, que dizia que Deus não opera segundo as leis jurídicas, éticas e morais do ser humano. Essas leis foram criadas pelo ser humano para a gente minimamente viver de uma forma como a cultura ocidental passou a chamar de civilizada. Imagina. E a nossa cultura olhou para índio, para africano e chamou de primitivo. Primitivo é quem destrói a natureza, né? Primitivo é quem envenena o ar, quem envenena rio, né? E eles é que são os primitivos. Mas, enfim, né? Então, eu me lembro, eu morei quase 10 anos com os meus filhos, 3 filhos homens, era a República da Cueca. A gente morou assim do começo da adolescência até eles ficarem independentes. E eu instituí o bastão da fala. Eu tinha até um bastão mesmo. E, claro, nós somos ocidentais, homens brancos, nem sempre isso funcionava. Às vezes eles estavam a fim de brigar mesmo, falar, pô, rapaz, bastão da fala, o cara está a fim de brigar. Mas isso melhorou bastante. Porque isso convoca a esse tipo de escuta. Porque a gente falar o que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, para a gente é fácil. Agora, a gente escutar o outro, sem se apropriar da fala do outro, para usar como argumento, para sobrepor a nossa fala, para vencer e ter razão, isso é um aprendizado longo. Aprendizado longo, porque essa dificuldade de fazer isso é filha do vitimismo e da culpa que estão entranhados profundamente no nosso inconsciente coletivo ocidental. Olha que trabalho de reeducação que a gente tem que fazer. Não precisa ter bastão nenhum. Isso num casamento, cara, melhora a qualidade de um casamento pra caramba. Isso para terapeuta é fundamental. Né? Terapeuta tem que saber ouvir assim. Né? E tem uma especificidade técnica também, né? Principalmente se ele for psicanalista, que esse tipo de escuta ganha um caráter ainda mais específico e técnico, que não é o nosso caso aqui. E aí, gente, falar e ouvir, né? Fica dentro desse escopo, né? Como é que a gente tem falado? Como é que a gente tem ouvido? Né? Como é que é o nosso falar? Isso tem muito a ver com o quinto chakra, né? O quinto chakra, ele gerencia essa expressão da fala, seja ela dentro de uma hipofunção ou de uma hiperfunção. Você fala de menos? É tímido? Não se expressa? Fica nos grupos e fica igual, como se estivesse invisível, tem medo de falar, medo de se expressar, tem vergonha, timidez, né? Ou você, né, não fala de emoções, não expressa suas emoções. Com que qualidade você diz sim e não? Quantas vezes você não disse não que você queria ter dito? Ou disse sim que você não queria ter dito? Para não correr o risco de não ser amado, de não ser olhado, de não pertencer. Como é que a gente tem administrado dar e receber? Você tem dado mais do que recebe ou recebe mais do que dá? O sistema descompensa, segundo as constelações familiares. Né? E a gente está numa cultura, isso vai engrossando esse caldo adoecido. Né? A gente está numa cultura onde dar mais do que recebe é visto como uma coisa legal.
Recebe mais do que dá é egoísmo. E quando você dá mais do que recebe ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. E o sistema vai buscar a compensação, porque a vida é um organismo de autorregulação. Só que a gente foi educado de que dar mais do que receber é bacana. A gente foi educado de que fazer pelo outro mais que por si é bacana. Isso tudo dá baixa autoestima ou raiva. E tem que dar raiva. O ideal é que dê raiva, né? Porque baixa autoestima, depressão, deixa você no estado de lama. Agora, a raiva, pelo menos, deixa no estado de fogo, que pode te provocar algum movimento. É claro que a raiva é ruim, porque a raiva consome a você e possivelmente ao outro também, né? Mas raiva ainda é melhor do que tristeza. Raiva ainda é melhor do que depressão. E olha quanta, né? Estou falando tudo isso, né, só para a gente ir desenrolando um tapete de adoecimentos e absurdos, né, que estão há séculos no nosso inconsciente coletivo, vindo da igreja, né, vindo da cultura, vindo de uma série de coisas. Isso só serve para manter, tudo isso só serve para manter nossa autoestima baixa. Porque eu tenho repetido isso, não só eu, e não fui eu que inventei. Eu aprendi e estou repetindo. A nenhum sistema religioso ou político interessa um ser humano autônomo, livre e independente, potente. Porque um ser humano assim, ninguém controla nem manipula. A nenhum sistema político interessa cultura, saúde, né? Porque um povo culto, inteligente e saudável ninguém manipula, ninguém controla. E a nenhum sistema político interessa. A nenhum sistema político interessa um homem potente, né? As religiões, claro que eu estou generalizando, tá, gente? As religiões, os sistemas políticos, os sistemas pedagógicos, se você for ver, nada disso foi feito para convocar o homem para a potência. O que eles fazem numa escola? Botam um uniforme. Olha a palavra, que terrível. Para fazer todo mundo igual. Olha que merda. Já na infância, você é uniformizado. Então todo o sistema é construído para baixar nossa potência, para que a gente seja comandável, controlável. Então ter instilado vitimismo e culpa no inconsciente coletivo foi sensacional. Porque mantém a nossa autoestima baixa, porque mantém a gente refém, porque mantém a gente buscando aonde não encontra, que é fora, né? Primeiro convenceram a gente que a gente tinha um vazio, que a gente tinha uma falta, que a gente é pecador e culpado, e fizeram a gente buscar fora, na religião, no casamento, no trabalho, né? Na droga. Em nenhum lugar desses, nada disso foi feito para preencher vazio. Trabalho não foi feito para preencher vazio. Relacionamento conjugal não é para preencher vazio. Relacionamento social, profissional não é para preencher vazio. Droga não preenche vazio. Nada preenche vazio, porque vazio não existe. Não existe vazio. A gente que foi convencido e a gente sente esse vazio. Mas o fato de a gente sentir não quer dizer que ele exista. Quer dizer que a gente foi convencido que ele existe, que é muito diferente. Olha a trama. Isso não é teoria da conspiração. Isso é história, sociologia, antropologia, filosofia e psicologia. Não tem teoria da conspiração nenhuma. História, filosofia, psicologia, antropologia e sociologia. Dá tudo por aí. Então, eu acho que a gente está sendo convocado para um processo de reeducação. Né? E comunicação faz parte disso. Né? Comunicação faz parte disso. A gente tem um falar espontâneo. Né? É claro, eu preciso aprender a dizer a verdade sem machucar. Eu preciso dizer sim e não com gentileza. Óbvio. Agora, eu também preciso aprender a permitir, olha que coisa, eu preciso aprender a permitir que o outro se incomode comigo, se decepcione comigo, se frustre comigo e até que rompa comigo
se isso for o preço da minha liberdade, independência e autonomia. E a gente fica refém do reconhecimento do outro, da aprovação do outro, porque a gente tem autoestima meio baixa, a gente tem o alto valor meio baixo, por todas essas contingências religiosas e culturais, e a gente não se permite correr o risco de não ser minimamente amado e pertencer. A gente suporta migalha, a gente suporta casamento adoecido, relacionamento profissional, social adoecido e tóxico, trabalhar onde a gente detesta, morar onde a gente não gosta. É claro que eu não estou falando de extremos, eu estou generalizando. Tá? A gente adoece fácil. Fácil. E não adianta dizer que é por amor, por amor. Isso também é parada de igreja. Né? O Hellinger, que tinha sido padre, ele falava, não adianta querer justificar que foi por amor. Amor adoece também. Amor fica tóxico também. E um amor que mais, dos que mais tem facilidade de adoecer, é aquele que é o mais sublime, que é amor de mãe. Tem mãe tóxica, sim. Pra caramba. Pra caramba. Amor adoece. Ah, quem ama não mata. Mata. Mata porque um amor tóxico, um amor adoecido. Ah, mas isso não é amor. Gente, amor é uma abstração. É que a gente fala de amor, pensa logo em Jesus Cristo. Amor é afeto, é emoção. E afeto, emoção, sentimento pode ser Jesus Cristo, que pode ser diabólico. Quem ama, mata. Quem ama, adoece. Né? Quanto a gente que é terapeuta, quantos casos a gente conhece de relação amor e ódio? O ser humano é muito complexo, gente. A gente pode simultaneamente sentir amor e ódio pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa. Eu tinha um terapeuta, um professor, que dizia: a gente tem que se descolar desse mundo do ou, e entrar na perspectiva do e. A gente é amor e ódio. A gente é mentira e verdade. A gente é sombra e luz. A gente é certo e errado. A gente é feio e bonito. Ao mesmo tempo. Então é isso aí, gente. Isso dá um congresso, né? Porque é um assunto complexo. E, enfim, eu estou aqui, jogando conversa dentro, é para jogar conversa dentro, né? E sempre, eu parei de repetir isso no começo das lives, mas eu sempre começo meus cursos com uma frase de Buda que eu acho assim, lapidar, né? Não acredite em nada que eu falar. Buda falava, eu não decorei o texto, mas ele falava: não acredite em todo o livro sagrado que você lê, não acredite em tudo que o mestre falar, experimenta. Experimenta. Se fizer sentido, se funcionar para você, você adota, se não, continua procurando. Então a minha intenção aqui não é convencer, não é nada, é jogar titicas de luz no ventilador. Né? Se servir para você, bacana; se não servir, bacana também. Né? A ideia aqui é a gente jogar conversa dentro mesmo e eu compartilhar com vocês, né, o meu meio século de pesquisa, de aprendizado, de ensino, de experimentação, que não me confere de jeito nenhum ser dono da verdade ou conclusivo, graças a Deus. Tá? Então é isso aí, gente. Essa live vai ficar, para quem está chegando agora, ela vai ficar gravada aqui no Instagram e amanhã ela vai estar no meu canal de vídeos no YouTube e vai estar como podcast no Spotify e na Apple, tá bom? Eu sempre falo que eu tenho 3 livros, 3 e-books que eu distribuo gratuitamente. Quem quiser me pede no privado que eu mando 0800 para vocês. E eu estou começando a divulgar o meu curso de alinhamento energético, é uma terapia que eu ensino por todo o Brasil há 21 anos. Né? Toda terça-feira eu faço uma live, que é uma roda de cura de alinhamento energético. Quem não conhece, aparece lá no meu Instagram, 8 horas da noite, terça-feira. Eu estou trabalhando as 4 direções do xamanismo,
A gente, na terça-feira, vai trabalhar a última direção, que é a direção norte, né? Que é a terceira idade, é o elemento ar, é o nível mental. Super bacana, a gente faz um trabalho terapêutico. E há 16 anos eu dou um curso de formação de terapeutas de alinhamento energético no Carnaval, num paraíso chamado Monte Caruná, em Pati do Alferes, no alto da montanha, estrutura de primeiro mundo. A gente fica 10 dias morando juntos, tá? E a gente vai começar a divulgar isso mais. E dá uma olhadinha no Instagram do Monte Caruná, viu o lugar sensacional que é, tá bom? Débora, não, a terça-feira não fica gravada, tá? Quem foi, foi, quem não foi, não foi, porque é um trabalho terapêutico, tá bom? Agora, hoje fica gravado, porque aí já é papo filosófico, espiritualidade, terapia, então fica gravado, beleza? Mas eu vou ficar reprisando tudo isso sempre, tá? Então fica atento, porque vai ter uma facilidade gigante para pagar. 10 dias no Monte Caruná, no Carnaval, comigo, alinhamento energético. Não importa se você é terapeuta ou não, muita gente faz o curso só para passar pelos 10 dias de processo terapêutico, tá bom? E é isso aí. Quem quiser meus livros me pede. E terça-feira, na Roda de Cura, a última direção, a direção norte. Um beijo grande para vocês, tá bom? Obrigado aí quem veio, obrigado quem virá para ver o gravado e um bom resto de semana, um bom fim de semana para vocês. Um beijo grande.